Mais um exemplo de exercício envolvendo o equilíbrio químico. Esse exemplo foi retirado do Atkins, então é um exemplo resolvido que eu não gosto de fazer, por isso eu simplesmente peguei e fui copiando do Atkins em inglês a solução aqui e vou explicar para vocês. Logo em seguida eu resolvo um problema semelhante. Trata-se do equilíbrio aqui desse pentacloreto de fósforo com o tricloreto de fósforo e o gás cloro. Então, vamos lá. Suponha que colocamos 3,12 gramas de pentacloreto de fósforo em um recipiente de 500 ml e que a amostra atingiu o equilíbrio com os produtos de decomposição tricloreto de fósforo e cloro em 250 graus Celsius com esta constante, 78,3. Então, você tem um equilíbrio aqui. O interessante é que essa constante é relativamente alta. Então, isso muda um pouquinho os cálculos ali, depois eu vou mostrar o detalhe. Inicialmente, nós vamos precisar calcular a pressão parcial. A pressão parcial do PCl5 é a pressão inicial, né, do PCl5, porque esse PCl5 é adicionado no recipiente e depois aumenta-se a temperatura e a partir daquela temperatura ele se decompõe e entra em equilíbrio com o PCl3 e o Cl2. Então você tem 3,12 gramas desse composto, você divide pela respectiva massa molar, você tem o número de mols. E aí com PV igual a nRT, você calcula a pressão. Então aqui está o cálculo da pressão, a pressão inicial é 1,3 bar. Veja que a estequiometria é 1 para 1 para 1, né? Aí você tem a tabela de equilíbrio. Então vamos lá, a tabela de equilíbrio. Eis aqui a tabela de equilíbrio. A expressão da constante K vai ser pressão parcial do PCl5 sobre pressão parcial do PCl3 vezes pressão parcial do cloro. Então, inicialmente você tem apenas PCl5, essa é a pressão 1,3 bar. Você tem nada de PCl3 e nada de cloro. Quanto muda? Bom, varia de menos x a pressão do reagente, mais x a pressão dos dois produtos, porque os coeficientes estequiométricos são iguais a 1. No equilíbrio, você vai ter 1,30 bar do PCl5 menos x bar, que seria o avanço da reação. E você vai ter x e x de PCl3 e cloro. Você substitui aqui na constante de equilíbrio. Note que dessa vez nós não vamos negligenciar esse x aqui, porque o valor da constante de equilíbrio é relativamente alta quando você compara com os dois exercícios que nós resolvemos na aula anterior. Então você vai trabalhar a álgebra, resulta numa equação de segundo grau. Vamos voltar lá. Aqui está a equação de segundo grau, que você resolve usando a fórmula de Bhaskara, está aqui. E você vai ter duas raízes. A raiz negativa não tem sentido químico. Não faz sentido uma concentração negativa ou uma pressão parcial negativa. Por isso você desconsidera. Você pega a raiz positiva e essa raiz positiva é o valor de x. Tendo o valor de x, aí sim você calcula a pressão parcial do PCl5, do PCl3, do PCl2. Então, repare que ao final a pressão parcial do reagente é muito, muito baixa, diferente dos casos anteriores, porque nesse caso a constante de equilíbrio é relativamente elevada. As pressões parciais dos produtos são idênticas, porque a reação, o equilíbrio partiu do reagente puro, e como você tem coeficientes estequiométricos 1, então as pressões parciais dos dois produtos são idênticas. A pressão parcial do reagente é muito pequena, ou seja, em outras palavras, no equilíbrio predominam os produtos. Então as pressões parciais dos produtos PCl3 e Cl2 são idênticas, porque os coeficientes estequiométricos são idênticos, todos iguais a 1. E como a constante de equilíbrio é relativamente elevada, no equilíbrio predominam os produtos. Você tem bem pouco do reagente, a reação praticamente se completa. Então a pressão parcial do PCl5 cai bastante, até esse ponto aqui. Depois torna-se constante. As pressões parciais de
PCl3 e Cl2 sobem até esse ponto aqui, depois permanecem constantes. A partir desse ponto aqui, não variam mais com o tempo, o sistema atingiu o equilíbrio. Vamos resolver um problema semelhante agora. Um exercício semelhante aqui, você tem uma mistura de PCl5, PCl3 e Cl2 em equilíbrio na fase gasosa, a 500 Kelvin. Você tem a pressão parcial do PCl5 aqui do PCl e do Cl2. Ele quer saber a pressão parcial do PCl3 conhecendo o valor da constante de equilíbrio. Então você tem lá constante igual pressão parcial do Cl2 que multiplica a pressão parcial do PCl3. Mudei um pouquinho a ordem aqui, mas não muda nada. E aqui embaixo PCl5. Vamos apagar aqui para não ter confusão, melhor, né? Para ficar de acordo com a equação química. E eu acho que eu fiz uma mancada no exercício acima, daqui a pouco eu corrijo. Então aqui PCl3, na verdade aqui é Cl2, Cl2 e PCl5. Agora sim. Substitui os valores, a constante vale 25. A pressão parcial de PCl3 é o que eu quero determinar. Então, pressão parcial do PCl3, ela está multiplicada a pressão parcial do Cl2, que vale 5,43 bar. E aqui eu divido pela pressão parcial do PCl5, 1,18. Então, basta eu resolver para a pressão parcial do PCl3. Então, pelas minhas contas aqui, vamos ver. 25 multiplica por 1,18 igual, divido por 5,43. Então, isso aqui pelas minhas contas deu... cadê aqui? 5,43. Faz sentido. 5,43. Pressão é dada em bar, né? Repare que deu idêntica à pressão de PCl3. Isso indica simplesmente que o equilíbrio partiu de PCl5. Então, inicialmente você tinha PCl5, que foi se decompondo em PCl3 e Cl2. Tanto é que no final resultou nas pressões de PCl3 e PCl2 idênticas. Mas se você tivesse partido, por exemplo, de PCl3 e PCl5, a pressão de PCl3 e Cl2 não seriam iguais. E a mancada que eu falei que eu fiz durante o começo da aula está aqui, ó, eu escrevi errado a expressão da constante. Ó, constante, né, o que você tem lá, produtos, né, pressão parcial do PCl3, que multiplica a pressão parcial do Cl2 sobre pressão parcial do PCl5. Agora sim, escrito corretamente, mas a resolução está certa, é claro, eu peguei do livro, né? Bom, próxima aula vamos resolver alguns exemplos mais impactantes de equilíbrio químico. Até lá!